Você provavelmente já foi em algum show, não é mesmo? Ou algum festival. Mas imagine vocês essa cena, né? Você estando num grande festival de música ao ar livre ali e milhares de pessoas aguardando a entrada daquela que seria a banda principal. O público, ele não sabe a hora que o grupo vai subir ao palco. Muitas vezes não sabemos, mas os sinais começam a aparecer, né? Os técnicos de som começam checando os instrumentos, a iluminação começa a ficar um pouco mais especial, aquele burburinho começa a crescer, e a qualquer momento a banda entrará e mudará completamente o ambiente. A banda que todos estavam aguardando, a banda principal. De certa forma, nós vivemos nessa expectativa, como se fosse expectativa, em relação também ao retorno de Cristo, né? De uma maneira muito maior, é claro, mas nós não sabemos o momento exato, nós não somos advertidos a estarmos procurando o horário, o dia, a hora que ele vai chegar, mas nós somos advertidos a estarmos atentos, porque ele voltará, ele virá novamente. E para isso, nós estamos trabalhando com o texto de Marcos 13, 24 a 37. Né? Lembrando que esse trecho é a última parte do discurso que Jesus fala a 4 discípulos, que após sair do templo, olha para o templo e fala: Senhor, que construções, que pedras! E Jesus fala para ele: não sobrará pedra sobre pedra. Então os discípulos abismados falam: quando isso vai acontecer? Quando o fim dos tempos acontecerá? Então essa é a última parte desse discurso que Jesus começa a falar. Mas como é uma parte muito grande, eu vou separar ele em 3 blocos. E o primeiro bloco vai começar com os versículos 24 a 27. E a palavra de Deus nos fala assim: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade dos céus. Quando nós abrimos o texto de Marcos 13, e especialmente nesses versículos, nós encontramos uma descrição impactante, uma descrição dramática do que acontecerá no fim dos tempos. Jesus anuncia que elementos cósmicos como o sol, a lua, as estrelas sofrerão transformações e que sinalizam a chegada do Filho do Homem. E ele chegará com poder e glória. Estes fenômenos nós chamamos muitas vezes de sinais celestes ou sinais cósmicos, que apontam para um evento de uma magnitude inigualável que nunca aconteceu antes. Não se trata de um acontecimento natural ou rotineiro, não, mas de algo que rompe a ordem estabelecida. Aquilo que estava firmado não ficará mais assim. Daí nós temos que nos perguntar o que Jesus pretende ao nos apresentar cenas tão profundas e às vezes até mesmo assustadoras. As estrelas começarão a cair. Para compreendermos, nós precisamos nos lembrar de alguns precedentes do Antigo Testamento, em passagens proféticas também, como Joel 20 a 31, nós encontramos uma linguagem semelhante descrevendo o dia do Senhor como um momento de abalos universais. Joel 2, 30 a 31 fala assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esses sinais funcionam como uma espécie de despertador divino, chamando a atenção do povo de Deus e alertando o mundo acerca do juízo que está chegando. Quando essas coisas
começarem a acontecer, Jesus está dizendo, fiquem alertas. Esses sinais podem ser interpretados como símbolos de uma transformação radical. Podem ser tudo o que antes parecia sólido, parecia inabalável, é sacudido pela presença do rei que está chegando. É uma maneira de enfatizar que os reinos humanos, por mais duradouros e imponentes que possam parecer, nada são diante do poder de Deus. E ao falar do Filho do Homem, vindo das nuvens, Jesus evoca a profecia de Daniel 7, 13 a 14, que fala assim: na minha visão, à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens e de todas as línguas o adorarão. O seu domínio é o domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 a 14. Aqui, esse título ele remete a uma figura régia, a um rei investido de toda a autoridade celestial e encarregado de julgar e governar. Portanto, a volta é descrita como a entrada triunfal de um rei que, embora já tenha inaugurado seu reino na sua primeira vinda, quando ele se apresentou humilde, nascendo como um bebê em Belém, agora ele retorna para consumar a obra que ele começou. E neste retorno não mais se manifestará de forma discreta, mas com grande poder e glória, o texto nos fala. O caráter universal e visível neste evento ficará ainda mais claro no versículo 27, quando Jesus anuncia que reunirá os seus eleitos dos quatro ventos. É uma expressão que abrange o mundo inteiro, demonstrando que ninguém será ignorado e nem esquecido, nenhum dos seus eleitos. Será a reunião dos seus eleitos, expressão que se refere a todos que creem. Os eleitos são todos aqueles que creem e aponta um grande encontro da família de Deus, sem distinção de povo, de tribo, de língua ou nação. É o momento da verdadeira unidade e de reconciliação plena de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Quando Ele voltar, Ele vai reunir os seus. E por que isso importa para nós? Em primeiro lugar, esse texto nos lembra do poder soberano de Deus, o poder soberano de Jesus. Muitas vezes, por vivermos em contextos de opressão, de injustiça, ou mesmo diante de dificuldades pessoais, nós podemos questionar: onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus quando estou sofrendo? Quando estou passando por essas situações? Onde está Deus? E esse texto nos aponta que existe uma autoridade maior que controla a história e que, num determinado tempo, trará a redenção definitiva para os seus filhos. Mas, além disso, essa imagem do abalo cósmico serve para nos despertar do sono, da indiferença espiritual que muitas vezes nós nos encontramos. Se o próprio sol e as estrelas serão abalados, o que dizer dos nossos pequenos reinos pessoais? Nossa autoconfiança e vaidade não suportarão a vinda de Jesus. Nós precisamos examinar o nosso coração. Estamos verdadeiramente preparados para a volta de Jesus? Você está preparado? Se Jesus viesse agora, você está preparado? E o texto ele vai continuar em Marcos 13, 28 a 31. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também, vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. E em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nessa segunda parte, Jesus conta a parábola da figueira para ilustrar como nós devemos discernir os sinais dos tempos e viver em uma preparação contínua, uma vigilância contínua. A figueira era muito conhecida na Palestina naquela época. Ela era diferente das outras árvores, porque ela perdia completamente as suas folhas no inverno. Mas quando chegava a primavera, surgiam nela brotos, sinalizando que o verão estava perto, estava chegando. Então esse fenômeno natural da figueira era fácil de ser observado pelos camponeses e por qualquer cidadão daquela época. Jesus, aqui, ele toma essa figura simples e cotidiana para falar algo espiritualmente profundo para nós. Se vocês sabem, se vocês aprenderam a ler a natureza, quanto mais vocês deveriam aprender a ler os acontecimentos que indicam a proximidade do meu retorno. Então, assim como eles aprenderam a ler que por causa dos brotos o verão estava chegando, eles deveriam começar a ver os sinais e aprender a ler esses sinais para ver que a volta de Cristo também estava chegando. E aqui nós precisamos esclarecer, quando ele fala, quando virdes acontecer essas coisas, não se refere somente aos sinais cósmicos, que a gente acabou de mencionar aqui, mas também das partes anteriores, dos eventos que aconteceriam e que aconteceram lá na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Períodos de tribulação que aconteceram ali. Por isso, muitos acreditam que parte significativa dessas profecias escritas em Marcos 3 foi parcialmente cumprida naquela geração, pois Jesus, ele disse, não passará essa geração. Então ele estava se referindo do cerco de Jerusalém, onde a tribulação começou a acontecer, como se fosse um protótipo daquilo que aconteceria no final dos tempos. Jerusalém foi invadida, e ali ele combina os acontecimentos que foram imediatos, o cerco de Jerusalém, a destruição que aconteceu por Tito, mas também com a perspectiva de um desfecho escatológico muito mais amplo, que culminaria na sua segunda vinda. Assim, a aplicação para nós, o público que ouviu lá, e nós hoje aqui, fica como se a gente precisasse ficar em alerta, pois Deus intervirá na história em breve. Mas, ao mesmo tempo, aguardem o clímax final, em um futuro ainda maior. E nessa parábola, a ênfase de Jesus também recai sobre a certeza da palavra de Deus. Enquanto as folhas da figueira são sinais que acontecem todo ano, sazonais, as palavras de Cristo transcendem o tempo e espaço. Ele fala, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Com isso, ele declara que a sua própria autoridade, sua própria palavra tem autoridade divina. Jesus está dizendo que ele ali tem a autoridade de Deus quando ele fala. E essa afirmação ela ecoa a ideia de que Cristo não é apenas um mestre, não é apenas um profeta, mas é aquele cujo caráter eterno e inabalável, ele é o próprio Deus que está diante deles. E se o que ele diz é absolutamente confiável. Se ele é Deus, aquilo que ele fala é confiável. Então, a nossa resposta deve ser uma fé firme naquilo que ele está falando, naquilo que ele está prometendo. Que assim como ele veio na sua primeira vinda, ele voltará novamente. Mas a pergunta que fica é, por que essa parte é importante para a vida da igreja hoje, para nós hoje? Em primeiro lugar, porque muitos cristãos se veem atordoados com noticiários, com os conflitos globais, com crises, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, sejam elas climáticas. A pergunta que surge é, será
que estes são fatos que estão apontando para o fim dos tempos. O que está acontecendo no mundo? Muitas vezes nós não ficamos assim, meu Deus, é o fim mesmo. É tanta coisa que começa até nos angustiar o coração, não é mesmo? Mas o conselho de Jesus na parábola da figueira é: aprenda a ler o tempo com os olhos da fé. Isso não quer dizer que devemos nos perder em especulações sobre datas e previsões detalhadas de quando será o fim. Pelo contrário, ele nos convida a ter uma mente sóbria, lembrando que vivemos em um mundo caído, mas sob o controle de Deus. Quando virmos folhas brotando, assim como a figueira, ou seja, sinais claros de que a história caminha para um desfecho, nós devemos lembrar de que Ele continua no trono e retornará com certeza. Mesmo quando nós começamos a olhar e ver que o fim está próximo, nós devemos confiar que Deus cuida dos seus eleitos, dos seus. Meus irmãos, ler essa passagem de forma correta significa abraçar a atenção do já e o ainda não. Cristo inaugurou o reino, mas ainda não consumou esse reino. Vivemos nesse intervalo escatológico, aguardando o grande dia do Senhor. Ele veio, foi, mas Ele voltará. Cada vez que nós abrimos os nossos olhos, que nós contemplamos as mudanças do mundo, nós devemos nos perguntar: como posso refletir a verdade e a graça de Cristo hoje, lembrando que a qualquer momento Ele pode voltar? Se a certeza da palavra de Jesus é maior do que o céu e a terra, então a nossa missão é viver sobre essa palavra, crescendo em santidade, crescendo no conhecimento da palavra de Deus e proclamando o Evangelho em todo lugar. Essa deveria ser a nossa atitude quando nós começamos a ver os sinais, viver como se Ele pudesse voltar amanhã, pudesse voltar hoje. Então nós vemos o terceira parte, Marcos 13, 32 a 37. Mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele certeza quando ao momento exato do seu retorno. Nem os anjos, nem mesmo o Filho, em sua humanidade, sabiam o dia e a hora. Apenas o Pai sabia. E esse não saber não revela limitação da divindade de Jesus, mas enfatiza aqui a sua sujeição ao Pai quando Ele encarnou, quando Ele se tornou homem e atuou entre nós. O ponto aqui é que, em sua encarnação, Cristo voluntariamente submeteu a sua onisciência ao Pai, esvaziando de certos direitos de sua divindade, sem perder, contudo, a sua natureza divina. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, quando Ele se fez carne, existe momentos onde Ele não era onisciente, onde a sua natureza onisciente não estava ali presente. E esse trecho da história, Jesus ele não sabia quando iria acontecer, quando a volta dele seria.
Mas a aplicação para nós é clara. Se nem o filho, na condição de servo, ofereceu uma data exata, não convém a nós tentarmos adivinhar, não precisamos fixar calendários, sucumbir a teorias apocalípticas fantasiosas. O que serve isso para nós? Jesus, ele declarou abertamente que um dia ele voltará em poder e glória. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que a data e a hora de sua segunda vinda, ele não sabia e ninguém sabia. São desconhecidas. Portanto, o que o seu povo deve fazer? Como devemos viver enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo? Ele disse duas coisas: vigiem e trabalhem. Devemos vigiar. Primeiro devemos vigiar. Ele nos instrui a vigiar. Em lugar de nos preocuparmos com quando Ele voltará, com especulações desnecessárias, a grande advertência de Jesus é: estejam de sobreaviso, vigiem. O propósito não é gerar pânico, não é nos paralisar, é exatamente o oposto. É uma vigilância bíblica, requer uma obediência prática. Em vez de calcular datas, nós somos convocados a amar a Deus, amar o próximo, a servir de modo intencional, pois vocês não sabem o tempo e o dia que isso acontecerá. Devemos viver constantemente atentos, vigiando. Devemos conservar as nossas almas em um vívido estado de alerta, preparados para o Senhor a qualquer instante. Devemos evitar qualquer coisa que tenha uma aparência de sonolência, de entorpecimento, de indiferença espiritual. Seja as nossas companhias, o uso do nosso tempo, os relacionamentos pessoais, que muitas vezes podem nos induzir a esquecer de Cristo e da sua segunda vinda. Nós devemos perceber o que está fazendo com que a gente de foco de Cristo. O que está fazendo com que deixe a gente ficar sonolentos, indiferentes espiritualmente para a sua segunda vinda. E nós devemos evitar isso. O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiem, sejam sóbrios. Não durmamos. Muitos estão dormindo. Muitos de nós estamos dormindo. Por que é tão difícil permanecer alerta? Em grande parte, é porque nós vivemos em um contexto repleto de apelos e de estímulos que nos desviam do foco eterno. Há um excesso de entretenimento neste mundo. Nós podemos ser anestesiados pela rotina, uma rotina hiperconectada, preenchida de distrações, a ponto de nos esquecermos de orar e ler a palavra de Deus, contemplar a palavra de Deus, adorar a Deus. Quanto das coisas desse mundo, vamos pegar aqui as redes sociais, a internet, os streamings da vida, a TV, muitas dessas coisas desviam o foco daquilo que realmente é importante. Quantos de nós ficamos horas e horas nessas coisas, mas falamos que não temos tempo para ler a Bíblia ou orar? Ah, não consegui, o dia passou tão rápido que nem consegui. Mas pergunta se não viu as redes sociais, se não assistiu uma sériezinha. Além disso, nós estamos no mundo secularizado. A sociedade pós-moderna frequentemente ridiculariza a ideia de Cristo, muito mais a sua segunda vinda. Se não acredito nem que ele veio a primeira vez. Nos empurram a viver, muitas vezes, o aqui e o agora. Só o aqui e o agora. Pensando que só isso que existe. E preferimos muitas vezes a comodidade do aqui e do agora, a investir a energia naquilo que é eterno. Essa inclinação a descuido é que Jesus chama de ser achado dormindo, quando ele chegar. Dormir aqui, ser achado dormindo, nessa perspectiva, não é apenas estar literalmente inconsciente, mas espiritualmente indiferente, morno,
desconectado com a ação que nos foi confiado. É assim que nós dormimos. Que nós vivemos a nossa vida na mediocridade, mornos. Não somos nem frio, nem quente. Mas longe de provocar pânico, de nos trazer temor e terror, a volta de Cristo ela deve inflamar a nossa esperança. Ele retorna para restaurar todas as coisas, para resgatar os seus eleitos, para consumar a sua criação a um final glorioso. O discurso de Jesus aqui serve não para aterrorizar, mas para fortalecer a nossa fé e o nosso amor por Jesus. É um convite a recordarmos que o nosso Senhor não está ausente, mas Ele vai retornar para concretizar de uma vez por todas a redenção que Ele iniciou na cruz e na sua ressurreição. Mas Jesus, Ele diz que nós devemos também trabalhar. Devemos vigiar, sim, mas devemos trabalhar também. Jesus ele usa a imagem de um proprietário que antes de viajar delega tarefas a cada servo e deixa um porteiro ficar de olho na casa, vigiando. O dono não diz, voltarei em tantos dias. Não, ele vai voltar, mas não há previsão do tempo do seu retorno. Apenas ordena que o trabalho seja mantido. Ele entregou tarefas para cada um deles. O interessante é que Jesus, antes de subir aos céus, nos deu o mandamento. Nos entregou o mandamento a nós, os seus seguidores, aos seus discípulos. O grande mandamento e a grande comissão: amar a Deus, amar as pessoas. Amar a Deus e amar o próximo. E fazer discípulos de todas as nações. E cada de nós tem o seu papel nessa história. Inclusive, essa é a nossa missão como Igreja Batista no Centro. Amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos de Jesus. Todos nós somos comissionados a viver esses mandamentos em fidelidade até que Ele volte, até que Ele venha novamente. A qualquer momento Ele pode chegar e feliz será o servo encontrado servindo com alegria e não dormindo. Devemos compreender que todos nós somos servos de um grande Senhor, que distribui a cada um o seu próprio trabalho e espera que esse trabalho seja realizado. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua missão aqui? O que você deveria estar fazendo na sua vida e no reino de Deus? Qual é a sua missão? Será que você não está dormindo enquanto deveria estar trabalhando? Se tudo pertence ao dono da casa, nós somos apenas mordomos do tempo, dos recursos e de nossos talentos. A vigilância se mostra no uso sábio e dedicado desses bens espirituais, pois um dia todos nós prestaremos contas de tudo aquilo que Ele confiou a nós. Como nós vimos no texto que lemos hoje, em Romanos 14. Um dia todos nós estaremos diante do juiz. E como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado os seus recursos? Como você tem usado os seus talentos? Como? Será que Ele, voltando, vai te encontrar servindo e trabalhando? Ou nós estamos dormindo? O dono pode chegar a qualquer momento. Ele não disse quando. Só disse que nós devemos vigiar e continuar o trabalho que Ele nos deu. Mas é interessante pensar. Por acaso Jesus pediu que nós negligenciamos qualquer deveres da nossa vida diária em face da expectativa do seu retorno? Por acaso Ele falou para a gente negligenciar o nosso trabalho? Jesus ele não pede nada disso. Ele não ordenou que o agricultor negligencie suas plantações. Ele não ordenou que o trabalhador abandone o seu emprego. Ele não disse que o comerciante deixe de lado o seu negócio. Ele não falou para o advogado largar o seu ofício. Ele não falou nada disso.
Nós temos a nossa tarefa, o nosso trabalho, a nossa vida. Tudo o que o Senhor Jesus pede é que os crentes vivam à altura da fé que professam ter. Se você diz que crê em Cristo, o que isso muda em sua vida? Que vivam como pessoas que se arrependam e confiam em Jesus Cristo. Que vivam com pessoas que sabem que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se vivermos desse modo, estaremos preparados para encontrar o nosso Senhor. Se estivermos vivendo assim, meus irmãos, não estaremos preparados para a morte. Não estaremos preparados para o julgamento eterno. Não estaremos preparados para a eternidade. Se nós formos apenas seguidores que não seguem os passos de Jesus, se nós somos seguidores que apenas professam a sua fé e não vivem aquilo que professam, nós estaremos despreparados quando Ele voltar. Nós estaremos dormindo quando o dono voltar. Mas eu queria finalizar com o último trecho desse versículo, dessa passagem. O que vos digo, digo a todos: vigiem. Essa ordem, ela abrange cada questão em todos os contextos e épocas. Não sabemos o dia e a hora, mas a chegada do dono é certa. Veio uma vez conforme ele previu, conforme ele disse que viria, certamente retornará conforme ele disse que retornará. Prepare o seu coração hoje. O rei está vindo, mas a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo será totalmente diferente da primeira vinda. Na primeira ele veio em fraqueza, como um pequeno bebê, nascido de uma mulher pobre numa manjedoura em Belém, não percebido por ninguém, não foi honrado, praticamente um desconhecido. Mas na sua segunda vinda ele virá com dignidade real, com poder e glória, com os exércitos celestiais à sua volta, e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Jesus veio a primeira vez com o propósito de sofrer, de tomar para si os nossos pecados, de ser considerado uma maldição, de ser desprezado, rejeitado, injustiçado e condenado e morto. No entanto, ele virá na sua segunda vez com o propósito de reinar, de sujeitar debaixo de seus pés todos os inimigos, de tornar os reinos do mundo como a sua herança, de governar todos esses reinos com justiça, de julgar todos os homens e de viver para sempre. Em breve, nosso rei estará de volta. Ele voltará. Aquele mesmo Jesus de Nazaré, a quem os seus inimigos têm desprezado há tantos anos, há tantos séculos, rejeitando, finalmente terá a supremacia. Ele voltará com poder e glória. Aquele mesmo Cristo cujo o evangelho eles têm recusado aceitar, que o negavam e blasfemavam contra ele, agora aparecerá como juiz deles. E então, imponentes, sem esperança, mudos e sem desculpa, eles comparecerão diante do seu tribunal. E nesse dia, os seus joelhos se dobrarão e suas línguas confessarão que Ele é Deus. Que nós possamos permanecer atentos, meus irmãos, porque o dono da casa certamente voltará. Que essa certeza nos traga esperança real e engajamento, serviço, trabalho, de dia e de noite. Como servos, que nós possamos viver a cada dia na expectativa de ouvir o dono bater a porta. Se ele viesse agora, ou se ele demorasse 50 anos, que sejamos encontrados espertos, exercendo a nossa fé, o nosso amor, o nosso serviço.
Esse é o propósito final, que o crente anseie encontrar o Mestre, não com medo, mas com alegria. Afinal, ele volta. Ele vai voltar e buscar o seu povo e inaugurar a plenitude do reino. Que nós possamos com alegria declarar juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus, que apesar, Deus, de saber que os céus se abalarão, nós temos a segurança em Ti, Pai. A nossa segurança não está em sol, em lua, em estrelas, não está nos firmamentos, não está nessa terra, Pai. Não está em que tudo permaneça igual. A nossa segurança está em Ti, em Sua palavra, Pai. E a Sua palavra nos instrui a estarmos vigilantes, que o dia e a hora da Sua vinda ninguém sabe, Pai. Que nós possamos estar, Pai, com os nossos corações despertos, que nós possamos estar vigilantes, Pai, porque Tu disse que voltarás, Deus. Que um dia, assim como veio, voltará. Que Tu possas nos encontrar trabalhando, Pai, servindo, amando, Pai. Que essa seja a nossa missão de vida, amar a Ti, amar as pessoas à nossa volta e fazer discípulos de Jesus até que Tu voltes novamente, Deus. Nos ajude, Senhor, a esperarmos com grande expectativa, não com temor, não com terror, mas alegres, esperando a volta do dono da casa, que voltará e nos resgatará com Ele, para que vivamos eternamente com nosso Senhor, que nos amou e se entregou por nós. Que nós possamos juntos declarar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa expectativa, a Sua volta, Pai, para que nós possamos nos reencontrar, Deus, novamente. É em Cristo Jesus, o nosso Rei que veio, mas que voltará, que oramos. Amém.